Oi, pessoal. Estou gravando mais um vídeo para você com um assunto pontual. Hoje eu vou tratar de um assunto que é bastante questionável, né? Muita gente fala assim, se a Bíblia não fala nada a respeito, se a Bíblia não condena a minha ação, por que eu tenho que me ficar refém da opinião de outra pessoa? Eu não posso fazer certas coisas porque o outro pensa que está errado, ou dentro do seu coração ele tem esse conceito. E eu fico privado de exercer a minha liberdade. Então nós vamos a um texto aqui bastante pertinente, na carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Vou fazer uma leitura aqui um pouco extensa, mas você tenha um pouquinho de paciência, tá bom? Versículo 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graça, por que hei de ser vituperado por causa daquilo porque dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causas de tropeço, nem para judeu, nem para gentil, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu o sou de Cristo. Essa palavra apostólica pronunciada pelo apóstolo Paulo, vem de encontro a alguns questionamentos, né? Por que eu não posso fazer certas coisas que a Bíblia, às vezes, nem legisla a respeito? Eu recebi um pedido para falar um pouquinho sobre algum assunto, um assunto que é bastante questionável, né? Ou discutível, que é a tatuagem. Pastor, é correto, é certo, é pecado o uso da tatuagem? Eu quero dizer para você que não há embasamento bíblico para eu condenar a tatuagem como sendo um pecado. Não tem. A Bíblia apenas uma vez faz menção de algo que seja parecido, mas em outro contexto, totalmente diferente daquilo que é tatuagem hoje. Então eu não posso falar para você que a tatuagem é uma coisa que a Bíblia condena. Não. Porém, e essa palavra porém é que é o divisor de águas, nós, os cristãos, os servos do Senhor, nós, quando não orientados biblicamente, e tem muitos assuntos que nós precisamos recorrer a isso, quando não há uma orientação específica, quando a Bíblia não legisla a respeito, nós nos orientamos por um princípio. Aquele princípio que está contido na palavra de Deus. E aqui o apóstolo Paulo está diante de uma situação parecida. Uma situação parecida. Os judeus não podiam comer a carne sacrificada aos ídolos.
E aí eles eram convidados, às vezes, para algumas festas, algumas festividades, ou mesmo para um jantar na casa de alguém. E lá era oferecido a eles aquilo que sobrava, às vezes, das festas, né, nos templos pagãos. E o apóstolo orienta. Se você for convidado para ir a um lugar assim, coma de tudo que é posto à mesa sem fazer questionamentos nenhum. Dê graças a Deus e coma. Porém, se alguém questionar você, fala, olha, isso aí foi consagrado aos ídolos, então você não come. Mas você não come, não é por conta do pecado que está embutido nessa questão. Você não come por causa da consciência daquele que o inquiriu. E aí surge uma segunda pergunta, por quê? Ora, se eu não estou errado, por que eu tenho que me controlar diante de uma situação, tenho que me refazer a minha conduta por causa do outro? Eu não tenho culpa se o outro pensa errado. É verdade, meu querido, você não tem. Mas o cristianismo, a proposta de Cristo, é uma proposta de renúncia. Não é uma proposta para você usufruir da sua liberdade totalmente. É uma proposta de renúncia. E o cristianismo propõe que você viva exercitando o seu amor pelo outro. Não é como aquela música diz, eu me amo. Não é isso. É o amor exercitado pelo outro, o amor sacrificial. Então, para não ser pedra de tropeço ao outro, você abre mão daquilo que seria o seu direito. Isso sim é a prática do amor ágape. E o apóstolo Paulo fala aqui, sede meus imitadores, como eu também o sou de Cristo. Jesus Cristo nos deu exemplo a respeito dessas questões. E ele diz, eu não vivo pelo meu próprio interesse, mas eu tento, de algum modo, ganhar a muitos. Então, se você vai fazer algo que é desconfortável no meio onde você está, não faça. Não é pelo pecado que vai ser imputado a você, mas é pela perda da possibilidade de você ser louvado pelo seu ato. Então, a tatuagem, ela entra dentro desse contexto. Lá nos tempos, nos primórdios na época de Cristo, ou até antes disso, haviam grupos pagãos que usavam fazer marcas no corpo em homenagem aos mortos. Eles marcavam o corpo, eles marcavam o nome, colocavam a figura daquela pessoa morta, para que através da lembrança, e sempre que pudesse, eles pedissem para que aquela pessoa morta intercedesse por você, ou por ele, melhor dizendo. Então, o objetivo da marca no corpo naquela época não tem nada a ver com o objetivo ou com a situação da tatuagem hoje. Portanto, ela não pode ser aplicada. Mas o apóstolo Paulo, ele diz assim, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Ou seja, eu posso, mas não devo. Eu quero, mas não posso. Eu posso, mas não quero. Essas questões precisam ser resolvidas por você. Não vai haver um cerceamento da parte de um pastor em relação a isso. Mas você, pela ação do Espírito Santo na sua própria consciência, no seu coração, você vai diluir essa dúvida. Eu, particularmente, palavra minha, particular meu, eu aconselho você a não fazer tatuagem.
Amanhã você vai se arrepender por algum motivo e vai querer se livrar dela. E aí será mais penoso, mais danoso. Isso sem contar que na nossa sociedade ainda nós temos muita resistência a esse tipo de coisa. E você certamente perderá, às vezes, oportunidades na área profissional, na área sentimental, na área social, por conta de uma coisa que pode ser evitada sem prejuízo nenhum. Tá bom? Grande abraço a você. Que Deus conceda a vocês todos um dia maravilhoso, debaixo da graça do nosso Pai.